Então, Josué era o comandante do exército de Israel, né? Então, ele era não somente comandante do exército, mas também o líder de Israel no momento, né? Então, o que um grande líder, um estrategista faz quando ele está entrando numa parte de batalha? Ele está entrando num território que ele não conhece. É o que Josué faz aqui no livro 2. Ele separa, no capítulo 2, ele separa 2 espias. Vitinho, você lê com ele? Com um rapazinho aqui, ó, tá. Pega aí, dá a Bíblia pro bichinho aqui. Aí já li com o Rafael, né, Rafael? Mas ó, quem precisa de Bíblia, gente? Beleza, combinado. Então Josué pega 2 espias e manda 2 espias ir lá e verificar a terra, verificar como que Jericó era, verificar como que era a planagem, se era muito morro, como que jeito que era. Então vamos lá, Josué 2, eu vou ler o capítulo inteiro, tá? A minha versão às vezes está um pouquinho diferente, mas vai dar para entender. Do acampamento do Vale das Acácias, Josué mandou secretamente 2 espiões com a seguinte ordem: examine bem a terra, especialmente a cidade de Jericó. Então eles entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e se hospedaram ali. E chegou aos ouvidos do rei de Jericó a seguinte notícia: alguns israelitas chegaram aqui de noite para espionar a terra. Então o rei mandou para Raabe o seguinte recado: os homens em que estão na sua casa vieram para espionar toda a terra. Traga esses 2 para fora. Mas Raabe já os havia escondido. Ela respondeu aos mensageiros do rei: é verdade que alguns homens vieram à minha casa, mas eu não sabia de onde eram. Quando já estava escuro o portão da cidade ia ser fechado, eles saíram. Eu não sei para onde foram, mas se vocês forem depressa atrás deles, ainda poderão pegá-los. Acontece que Raabe tinha levado os espiões ao terraço e os havia escondido debaixo das varas de linho amontoadas ali. Os mensageiros do rei foram e logo que saíram da cidade, o portão foi fechado. Eles procuraram os espiões até o lugar onde a estrada atravessava o rio Jordão. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe subiu ao terraço e disse a eles: presta muita atenção nesse pedaço aqui, que é uma parte que eu vou comentar muito. Eu sei que o Senhor deu essa terra a vocês, os israelitas. Para dizer a verdade, todos nós estamos morrendo de medo. Soubemos que o Senhor secou o Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Também ficamos sabendo como, a leste do rio Jordão, vocês mataram Seom e Og, os reis dos amorreus, e destruíram os seus exércitos. Quando ouvimos essas coisas, perdemos a coragem e todos nós ficamos com muito medo por causa de vocês. O Deus de vocês, o Senhor, é Deus lá em cima no céu e aqui embaixo na terra. Então agora jurem em nome do Senhor e prometam que vão ser bons para a minha família, porque eu também tratei vocês com bondade. Para isso peço que me deem um sinal que não deixe dúvida. Salvem o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos e as minhas irmãs e as filhas e as famílias deles. Não deixem que os matem. Os homens responderam: nós prometemos. E se não cumprirmos a nossa palavra, nós é que devemos morrer, e não você. Se você não contar a ninguém o que estamos fazendo, fique certa de que cumpriremos a nossa promessa. Quando o Senhor nos der essa terra, seremos bons para você e mostraremos que somos homens de palavra. Então vamos lá, gente. Raabe era uma meretriz, né? Uma prostituta que vivia utilizava do seu corpo para poder fazer o seu dinheiro, receber o seu dinheiro. Isso aos olhos de Deus é um pecado, né? A Bíblia vem nos tratar dessa forma pra gente. Só que olha como que Deus é maravilhoso. Deus já tinha feito todas essas coisas, e muitas vezes, como eu tinha comentado no livro de Deuteronômio, o próprio povo de Israel esquecia o que Deus tinha feito. Deus tinha tirado o povo do Egito, Deus tinha aberto o Mar Vermelho, Deus tinha mandado o maná. E olha como que a gente começa a perceber agora que todo aquele povo que estava ao redor lá sabia, já conhecia a glória de Deus, já conhecia o poder de Deus, e eles estavam morrendo de medo. Então eles sabiam que eles não podiam contra o povo de Israel, porque Deus era muito poderoso. Olha como que
que esse povo, os cananeus, existiam vários povos, os cananeus, os amorreus, os jebuseus, vários povos que viviam naquela terra que Deus tinha dado para o povo de Israel. Então eles eram pagãos, eles tinham vários deuses, e eles, no meio de tanto, é a mesma coisa de você estar no seu país, no seu mundo, naquilo que você acredita, e tipo, do nada você reconhece que tem alguém lá do outro lado que é mais forte que você. Então olha pra gente ver como que é a grandeza, como que Deus é poderoso, e tipo, sem aquele povo ter contato direto com o povo de Israel, eles já sentiam medo e já temiam o que podia acontecer com eles. Eles sabiam que aquela terra ia ser dada ao povo de Israel, e eles sabiam que eles iam morrer, certo? Então agora a gente vai pular lá pro capítulo 6, que é onde literalmente a gente vai falar sobre a batalha de Jericó. Eu só quis fazer esse comentário nesse capítulo 2 a respeito do poder de Deus e da glória dele, de que todo mundo lá naquele pedaço de terra já estava morrendo de medo do que Deus podia fazer. Além disso, eu queria também falar sobre Raabe, que era uma mulher que não conhecia Deus ainda, se for levar aos olhos dos judeus, era uma mulher que não merecia ter nada, era uma mulher que, se fosse do meio do povo judeu, ela seria morta, apedrejada. Mas olha como a fidelidade de Deus. Raabe, depois os descendentes de Raabe, vão pegar toda a genealogia, Davi e Jesus são descendentes de Raabe. Então olha como é que Deus é maravilhoso. Lá, às vezes, aquela pessoa, Raabe reconheceu que Deus era poderoso, que Deus era o Senhor, e não existia outro além dele. E olha como que ela foi abençoada. Toda a família, ela conseguiu salvar toda a família dela. Mais pra frente, eu não vou entrar em detalhes, mas eles combinaram aqui no próximo, continuando no capítulo, eles combinaram uma estratégia lá de que a Raabe ia colocar umas toalhas na janela dela, lá na porta da janela dela, que ia ficar avisado de que a casa que tivesse com aquela toalha não era para entrar, porque eles iam estar lá e eles iam ser protegidos. E foi o que aconteceu. Ela depois futuramente se envolveu com hebreus, né, com os israelitas, e através dos filhos dela, toda a descendência dela, veio Davi, e posteriormente veio Jesus. Então todo mundo já está no capítulo 6. A gente vai ver a vitória sobre a cidade de Jericó, certo? Então vou começar a ler. Os portões da cidade de Jericó estavam muito bem fechados, para não deixar que os israelitas entrassem. Ninguém podia entrar, nem sair da cidade. O Senhor Deus disse a Josué: olhe, eu estou entregando a você a cidade de Jericó, o seu rei e os seus corajosos soldados. Agora você e os soldados israelitas marcharão em volta da cidade uma vez por dia durante 6 dias. Na frente da Arca da Aliança irão 7 sacerdotes, cada um levando uma corneta de chifre de carneiro. No 7º dia, você e os seus soldados marcharão 7 vezes em volta da cidade, e os sacerdotes tocarão as cornetas. Quando eles derem um toque longo, todo o povo gritará bem alto, e então a muralha da cidade cairá. Aí cada um avançará diretamente para a cidade. Josué chamou os sacerdotes e disse: carreguem a Arca da Aliança, e na frente fiquem 7 sacerdotes levando cornetas. E disse ao povo: comecem a marchar em volta da cidade, e os soldados marchem na frente da Arca da Aliança de Deus, o Senhor. Então, seguindo as ordens de Josué, os 7 sacerdotes ficaram na frente da arca e começaram a tocar as cornetas. Os soldados iam na frente dos sacerdotes que tocavam cornetas, e um grupo de guardas seguiam a arca. Durante esse tempo, as cornetas tocavam, mas Josué tinha dado ordem ao povo para não gritar, nem fazer barulho até que ele mandasse. Aí Josué ordenou que os sacerdotes dessem uma volta ao redor da cidade, carregando a Arca da Aliança. Depois voltaram ao acampamento e passaram a noite lá. No dia seguinte, Josué se levantou de madrugada e os sacerdotes carregaram a arca. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 cornetas iam na frente, tocando sem parar. Os soldados iam na frente deles, e um grupo de guardas seguiam a arca. Do mesmo jeito vai seguir durante os 6 dias, tá? No 7º, estou pulando para o capítulo 15.
para o versículo 15, perdão. No 7º dia, levantaram-se de madrugada e marcharam em volta da cidade 7 vezes no mesmo dia. Foi só nesse dia que deram 7 voltas, porque nos outros dias foram só uma volta. Ao redor da cidade. Na 7ª volta, quando os sacerdotes acabaram de tocar as cornetas, Josué disse ao povo: gritem agora, o Senhor Deus está entregando Jericó a vocês. A cidade deve ser destruída junto com tudo o que há nela, como oferta para Deus. Somente ficará viva a prostituta Raabe e a sua família, porque ela escondeu os nossos espiões. Mas não peguem em nada daquilo que vai ser destruído. Se ficarem com qualquer coisa que eu mandei destruir, vocês vão trazer desgraça e destruição ao acampamento israelita. Aí, presta atenção nesse versículo 18. Mas não peguem em nada daquilo que vai ser destruído. Se ficarem com qualquer coisa que eu mandei destruir, vocês vão trazer desgraça e destruição ao acampamento israelita. Notaram nisso, né? Aí vocês já estão imaginando, algum miserável vai fazer o que ele mandou não fazer, né? Certeza que o miserável vai fazer. Mas os objetos de prata, ouro, bronze e ferro serão separados para o Senhor e colocados no seu tesouro. Então os sacerdotes tocaram as cornetas. Logo que o povo ouviu este som, gritou com toda a força, e a muralha caiu. Aí todos subiram, entraram na cidade e a tomaram, e mataram com as suas espadas todos os que estavam na cidade, homens e mulheres, crianças e velhos. Também mataram os bois, as ovelhas e os jumentos. Depois Josué disse aos 2 homens que o haviam servido como espiões: entre na casa de Raabe, a prostituta, e traga a família dela para fora, conforme vocês prometeram. Eles foram e fizeram sair Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e o resto da sua família. Certo? Aí tá beleza. Aí a gente estava trazendo um estudo, foi comprovado que a muralha normalmente quando a muralha cai, se por exemplo, se tem uma muralha em volta da cidade, vamos supor que o meu celular aqui é uma cidade, tem uma muralha em volta da cidade. Se tem um povo tentando entrar na cidade, normalmente se espera que, se eles conseguirem derrubar essa muralha caia de fora para dentro, né? Foi comprovado que essa muralha caiu de dentro para fora. Então, é de se imaginar, pensa um negócio do nada, tipo, rodaram 7 vezes, nos 7 vezes Josué mandou todo o povo gritar, assim como Deus tinha mandado. Na 7ª volta todo mundo gritou, todo o povo gritou e invocou Deus, e na mesma hora a muralha caiu de dentro para fora. É uma coisa assim, uma coisa que não dá para explicar, não tem detalhes, não tem relatos, né? É uma prova, tipo assim, é para ficar claro que não foi assim, para homem nenhum tentar de alguma forma explicar que foi o povo que empurrou tal coisa e derrubou. Não, veio de dentro para fora. Então, é só se alguém, o exército de Jericó estivesse tramando contra a própria Jericó e derrubasse coisa que não aconteceu. Então, o pessoal entra, mata todo mundo, saqueia tudo, mata todos os animais, porque que nem a gente, eu já tinha comentado, o pessoal tem certeza que falou também, todo Israel era um povo separado, e é um povo que estava sendo escolhido por Deus para que se tornasse puro. Então tudo que existia nessas cidades, nesses países, era impuro, e Deus queria tirar tudo aquilo do meio de Israel, do meio do povo escolhido por ele, para que não ficasse nenhuma impureza no povo dele. Por isso que ele manda matar tudo, por isso que ele manda matar todos os animais, matar todas as pessoas. Só que aí, como eu enfatizei, teve um abençoado que não obedeceu às ordens de Josué. Esse rapaz chama Acã. Ele ficou com os pertences, ele achou uns objetos lá muito bonitos e ficou com ele. Aí Josué recebeu, ganharam lá a batalha, destruíram a cidade, conquistaram a cidade. Tá aí a primeira vitória dos israelitas perante a empreitada de conquistar a terra prometida. Então, como eu mencionei aqui no estudo, era uma cidade muito importante, que
o caminho do comércio tinha que passar sempre por Jericó. É como se fosse uma cidade de importação. É como se fosse, por exemplo, Curitiba. Tudo que você compra hoje, você comprar alguma coisa lá na China, vai para Curitiba. Ele chega no porto e é enviado para Curitiba. Lá no Curitiba é fiscalizado todos os produtos, a alfândega. É como se fosse a alfândega. Então tudo passava por Jericó. Então era muito importante para a estratégia que Josué fez. Que Deus ordenou que Josué fizesse, era muito importante que ganhassem essa cidade, entendeu? E aí eles entraram nessa cidade e foram para a próxima, que chamava Ai, a cidade chamava Ai. Só que eles ordenaram lá, fizeram toda uma estratégia. Josué de novo manda 2 espiões para a cidade de Ai. Como Ai era uma cidade grande também, assim como Jericó, mas não havia uma muralha. E como eles ficaram assim, nossa, a gente é poderoso mesmo, a gente é os fodão, tudo beleza, os espiões falaram, não vai precisar de mais de 3.000 homens. Pode mandar só 3.000 homens para cá, o restante vocês mandam para o outro lado, que ali vai ser facinho. Só que os 3.000 homens foram massacrados na cidade de Ai, perderam. Teve uma baixa muito, muito grande. O texto da Bíblia fala que homens importantes, homens valentes, que eram de confiança de Josué, foram mortos nessa batalha. E quando eles voltaram, Deus chama Josué e fala: aconteceu isso porque eu ordenei que tudo fosse destruído, tudo fosse queimado, e uma pessoa no meio de vocês não fez isso. Aí Josué peraí, quem que fez o miserável, quem que foi o abençoado, que aí ele colocou, fez um censo lá na hora, começou a contar todo mundo, começou a vasculhar tudo e achou no caso era Acã, o nome do cara. É até um pouco triste, né? Mas o que o pecado faz com a pessoa, né? Qual que é que nem a gente sempre relata, qual que é a consequência do pecado, né? Que é a morte. Então, como não existia, ainda não tinha a propiciação de Cristo, né, sobre as nossas vidas, a pessoa que infligia a lei, ela tinha que ser paga com a morte, né? Então Acã foi morto, toda a família dele infelizmente foi morta, descobriram que ele tinha pegado lá os objetos que não era para ter pego, e Acã foi morto, e aí eles voltaram para Ai, que foi a cidade que eles perderam, que eles tiveram uma baixa muito grande, eles voltaram para lá. Aí a gente vai ler agora o relato da vitória de Ai, de Josué sobre Ai, que é no capítulo 8. Sim, dá para notar que orientado por Deus, Josué era um estrategista muito, muito interessante. Eu particularmente fiquei assim, achei muito interessante a forma que eles fizeram eles subestimaram o povo de Ai, e depois eles usaram de uma estratégia para fazer com que o povo de Ai subestimassem eles. Vamos dar uma olhada aí, no capítulo 8. Olha lá. O Senhor Deus disse a Josué: não tenha medo, seja corajoso, marche com todos os... diferente do que os espias tinham falado, só 3.000 já tá bom. Marchem com todos os soldados contra a cidade de Ai. Eu farei com que derrotem o rei de lá. O povo de Ai, a sua cidade e as suas terras serão de vocês. Vocês vão fazer com essa cidade o que fizeram com Jericó, mas dessa vez todos os objetos e o gado vão ficar para vocês. Agora Deus está permitindo que o gado e os objetos... Agora, olha como é que Deus ele dá as ordens deles, não tem assim... como falar, a segunda opção. Olha como é que ele já estava pensando. Então ali ele mandou destruir tudo, para que ele mandou deixar, entendeu? Então essas estratégias, esses pensamentos, essas coisas que Deus manda, a gente não tem como controlar, mas a gente sabe que nada foge do controle dele, né? Essa vez diferente. Então no 3. Então Josué e todos os soldados se prepararam para marchar contra Ai. Ele escolheu 30.000 homens corajosos e enviou de noite, com estas ordens: escondam-se do outro lado da cidade, não fiquem muito longe e estejam prontos para atacar. Eu e os meus soldados vamos avançar na direção da cidade. Quando os soldados de Ai saírem contra nós, vamos fugir como na primeira vez. Eles vão sair atrás de nós, afastando-se das cidades.
vão pensar que estamos fugindo deles, como na primeira vez. Então vocês sairão do esconderijo e tomarão a cidade. O Senhor nosso Deus entregará aí a vocês. Depois que tomarem a cidade, ponham fogo nela, como o Senhor mandou. São essas as minhas ordens. Assim, Josué enviou os soldados e eles foram se esconder a oeste de Ai, entre Ai e Betel. Mas Josué passou a noite no acampamento. Levantou-se de madrugada e reuniu os soldados. Ele e os líderes de Israel marcharam na frente do povo na direção de Ai. Os soldados que iam com Josué marcharam na direção do portão principal da cidade e acamparam no lado norte. Havia um vale entre eles e Ai. Josué reuniu uns 5.000 homens e os pôs em esconderijo a oeste entre Ai e Betel. Os soldados estavam colocados assim para a batalha, no acampamento principal ao norte da cidade e os outros a oeste. E Josué passou a noite no vale. Então, só para mim explicar um pouquinho, fica meio a oeste, a leste, a cidade daqui, a gente não conhece. Então, o que Josué planejou? Josué mandou 50.000 homens ficarem escondidos. O que ele ia fazer? Ele ia pegar metade do exército e ia de frente para como se fosse batalhar com o exército de Ai. Aí o exército de Ai ia sair para batalhar com eles e ele não ia batalhar, ele ia bater em retirada e ia sair correndo. Mais para frente ele ia armar uma emboscada para que o pessoal estava vindo atrás deles achando que eles estavam fugindo. Eles iam armar uma emboscada para pegar esse pessoal de lado, enquanto os outros 50.000 soldados que estavam escondidos lá, assim que o exército de Ai saiu, toda a cidade ficou desprotegida, porque só ficou os moradores, os produtores, só ficou quem não sabia lutar lá. Então os 50.000 soldados que estavam escondidos lá, eles iam entrar e ia destruir a cidade enquanto o exército estava lá, e depois eles iam pôr fogo, ia dar o sinal que já tinha feito e ia voltar, então para poder pegar o exército de Ai. Então o exército de Ai ia ficar encurralado, porque eles estavam vindo atrás do pessoal. No meio dos dois. Ele ia ficar encurralado, porque ia ter gente dos dois lados, que Josué montou uma emboscada, gente de frente, porque eles estavam vindo atrás de Josué, achando que ele estava fugindo, só que na hora eles iam voltar e atacar, e ia vir os outros 50.000 soldados que tinham destruído a cidade, ia vir de trás. Então, assim, eu achei uma estratégia muito, sim, pirei mesmo na estratégia, achei assim, esse cara é miserável. Então, assim, houve um massacre. Vamos continuar lendo. O rei de Ai agiu depressa quando viu os israelitas. Ele e todos os seus soldados saíram de madrugada e foram lutar contra os israelitas no mesmo lugar de antes, em frente do Vale Jordão. Ele não sabia que ia ser atacado por trás. Josué e seus soldados fingiram que estavam sendo derrotados e fugiram para o deserto. Todos os homens de Ai tinham sido convocados para ir atrás dos israelitas. E enquanto perseguiam Josué, iam se afastando cada vez mais da cidade. Todos os homens de Ai saíram atrás dos israelitas e a cidade ficou aberta, sem ninguém para defendê-la. Então o Senhor disse a Josué: aponte a sua lança na direção de Ai, pois vou dar essa cidade a você. E Josué obedeceu. Quando ele levantou a mão, os homens que estavam escondidos se levantaram depressa, correram, tomaram a cidade e em seguida puseram fogo nela. Quando os homens de Ai olharam para trás, viram a fumaça que subia para o céu, porém não puderam fugir para lado nenhum, porque os israelitas que haviam corrido para o deserto deram meia volta e os atacaram. Então, isso trazendo o texto do que eu acabei de explicar, né? Às vezes fica um pouco complicado de entender, mas é mais ou menos isso que eles fizeram. Eles foram para lutar, aí o povo já tinha ganhado, né? Como eu já comentei, Israel tinha perdido já para a cidade, para o exército de Ai. Então, como Israel ficou todo achando que era o poderoso chefão lá quando ganhou de Jericó, aí ficou da mesma forma, achou que era poderoso lá, que ia massacrar Israel de novo. Então saiu todo mundo, deixou a cidade desprotegida, quem estava escondido lá foi lá, destruiu rapidinho e já voltou para poder emboscar o povo de Ai, que não teve para onde correr, porque aí eles viraram para tentar correr e fugir do povo de Israel. Aí deram de frente com o pessoal que estava voltando, saindo da cidade, que já tinha terminado de destruir tudo. Então uma das duas batalhas mais importantes que teve
por enquanto em Josué. Mais para frente em Juízes tem umas batalhas mais importantes que o pessoal de Israel peleja contra outros povos, mas as mais importantes e as mais citadas do livro de Josué é essas duas. A batalha de Ai, ela ficou marcada por causa do pecado de Acã, né, que não era para Israel ter perdido, não era para Israel ter tido aquelas baixas que ele teve. Como eu comentei, perdeu bravos soldados importantes, homens de Josué. Então não era para ter perdido, mas por causa do pecado, que não obedeceram a Deus, acabaram perdendo essa batalha. E a de Jericó, que, como eu comentei, era uma cidade muito importante, que era bem centrão mesmo de Canaã, e que era muito importante para que Israel pudesse progredir, construir uma base na onde eles estavam como peregrinos, né? Beleza. Aí vamos para o capítulo 9. Essa é uma outra parte que não fala muito de guerra, mas é uma parte interessante que relata bastante sobre aquilo que eu comentei sobre aquele povo que estava naquela terra, estava morrendo de medo dos israelitas. Então, capítulo 8, versículo 1. Tá? 8, versículo 1? Isso. 9, não? 9, perdão. 8 não, é 9, gente. O acordo de paz com os gibeonitas. Todos os reis que viviam a oeste do Rio Jordão, tanto os das montanhas como os das planícies, e também os reis de todo o litoral do mar Mediterrâneo até o Líbano, ficaram sabendo disso. Estes eram os reis dos heteus, dos amorreus, dos cananeus, dos perizeus, dos heveus e dos jebuseus. E todos eles se reuniram para guerrear contra Josué e o povo de Israel. Quando os moradores da cidade de Gibeão, que eram heveus, ouviram falar do que Josué tinha feito com Jericó e com Ai, resolveram enganá-lo. Pegaram comida e carregaram os seus jumentos com sacos velhos e com odres rasgados e remendados, cheios de vinho. Calçaram sandálias velhas e remendadas e vestiram roupas bem gastas, e levaram para comer pão seco e bolorento. Eles foram até o acampamento de Gilgal e disseram a Josué e a todos os homens de Israel: nós estamos chegando de um país que fica bem longe daqui. Façam um acordo de paz com a gente. Porém os homens de Israel disseram: pode ser que vocês morem aqui por perto. Como é que podemos fazer um acordo de paz com vocês? Estamos prontos para ser seus empregados, responderam eles. Quem são vocês? De onde vêm? Perguntou Josué. Os gibeonitas responderam: nós, os seus criados, somos de um país que fica muito longe e viemos até aqui porque ouvimos falar do Senhor, seu Deus. Ouvimos as notícias de tudo o que ele fez no Egito, e também soubemos o que fez com os 2 reis amorreus a leste do Rio Jordão, a Seom, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que vivia em Astarote. Os nossos líderes e toda a nossa gente nos mandaram preparar comida para viajar. Eles nos mandaram encontrar com vocês e dizer: estamos prontos para ser seus empregados. Façam um acordo de paz com a gente e vejam só o nosso pão. Vamos lá. Então, como eu comentei, todos aqueles povos, todas aquelas cidades estavam com muito medo de Israel. Então, o que o pessoal do Gibeonitas, que moravam na cidade de Gibeão, fizeram? Eles falaram, eles viram tudo que os israelitas fez em Jericó, eles viram tudo que fizeram com Ai, e eles pensaram: nossa, a gente vai ser morto, a gente vai destruir, a próxima cidade já eram eles, então eles já estavam pensando: a gente vai ser morto. Então o que a gente vai pensar? Vamos falar para o povo de Israel que a gente veio de muito longe, porque a gente ouviu falar do Deus deles, e vamos fazer eles jurarem um acordo de paz com a gente. Então foram isso que eles fizeram. Eles enganaram Josué, disseram que eram de um país muito longe, que eles ouviram falar de Deus, de quão grande Deus era, de quão poderoso eles eram, e eles queriam fazer parte daquele povo. Eles queriam entrar em paz, eles queriam ficar em paz com aquele povo, porque eles tinham muito medo. Só que na verdade eles eram vizinhos, e na verdade eles tinham que ser mortos. E como a Bíblia e Deus preza muito os juramentos,
como eles prometeram, eles juraram um acordo de paz, eles não podiam voltar atrás. Mais para frente eles vão descobrir, vão ficar muito bravos com os gibeonitas, mas eles não podiam mais voltar atrás. Então, como eu falei, o povo de Israel, que até então era bastante numeroso, mas um povo desconhecido, agora eles já eram muito conhecidos. Então todo mundo já estava morrendo de medo deles. Tanto é que no versículo 1 do capítulo 9, olha lá, todos os reis que viviam ao oeste do rio Jordão, tanto os das montanhas como os das planícies, e também os reis de todo o litoral do mar Mediterrâneo até o Líbano, ficaram sabendo disso. Esses eram reis dos heteus, dos amorreus, dos cananeus, dos perizeus, dos heveus e dos jebuseus. E todos eles se reuniram para guerrear com Josué. Então, o que eles... A última esperança deles? Vamos juntar todo mundo, vamos montar o melhor exército, o maior exército que a gente pode, para a gente ver se a gente consegue, pelo menos, fazer alguma coisa. Só que a gente vai ver mais para frente que isso não deu muito certo. Deus pode juntar o exército do mundo inteiro e ir contra Deus, que não adianta, não tem o que fazer. Deus é poderoso mesmo e não tem o que fazer. A gente vai pular agora para o capítulo 10, que vai retratar um pouquinho para frente, que vai retratar essa aliança. Então, como foi dito aqui, eles fizeram uma aliança, juntaram vários povos lá e juntaram vários povos, pegaram os melhores soldados, cavalo de guerra, carro de guerra, e falaram, vamos todo mundo junto contra Josué, contra Israel, para ver se a gente tem alguma chance, se a gente consegue ganhar deles. E até nesse capítulo 10 tem um acontecimento muito interessante que nós vamos fazer uso do pastor que está ali atrás para explicar para a gente. Até o Gui ficou atrás com a pulga atrás da orelha nessa parte. Então vamos lá, capítulo 1, certo? Capítulo 1, 10, versículo 1, tá?